E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo sobre os laboratórios do CCNP Encore. O pessoal lá no grupo do Café com Redes me pediu, então eu vou aproveitar que hoje é feriado e já vou gravar esse vídeo para vocês, né? Para documentar aí a saga do CCNP Enterprise Core. Fechou? É nóis, acompanha aí o vídeo, tamo junto. E aí, pessoal? Então, antes de mostrar de fato para vocês os laboratórios, eu vou mostrar aqui a máquina que eu uso para simular aqui os labs, né? Então eu tenho essa máquina aqui, deixa eu abrir aqui o gerenciador de tarefas dela. É uma máquina com 32 GB de memória RAM, nada demais. Tem um SSD, tem um HD e tem um SSD aqui, bem simples. E tem um processador da Ryzen aqui, eu nem lembro qual que é. Deixa eu fechar aqui. O meu Penet Lab, deixa eu ver aqui as propriedades dele. Ó, 26 GB de memória, 8 processadores, sendo que são 4 e 2 core, dá um total de 8. 100 GB de armazenamento, na verdade 200, né, porque eu coloquei 2. E duas interfaces em modo bridge. Pessoal, nada demais, nada diferente do que vocês vão encontrar por aí. E aqui eu tenho o meu Penet Lab, aí eu acesso ele via browser, né? Também, nada demais. Vocês conseguem fazer a instalação do Penet Lab aí com facilidade. E aqui dentro estão os laboratórios de fato, né? Deixa eu fechar esse lab e mostrar aqui as pastinhas para vocês. Ó, voltando aqui no root, tem um arquivo aqui que é do NXOS, que eu estava vendo como é que funcionava, né? E aí eu fiz uma pastinha aqui, CCNP Encore. Vamos dar uma olhada nela. E aí eu tenho um arquivo aqui que é um laboratório de VRF NetFlow. Na verdade, esse laboratório aqui era só para testar VRF, e aí ele foi se transformando em algo maior. Daqui a pouco eu já mostro para vocês. Vamos só passar em outros aqui. Eu também fiz uma outra pasta chamada CCNP Core Labs. E aí eu tenho um arquivo aqui de NetFlow, que basicamente não tem nada aqui dentro. Um CCNP Encore, que eu fiz um pouquinho mais de coisas, né? Tem aqui, ó, Digital Touch Labs. Então aqui eu já fiz alguns labs mais específicos, né? Quando eu estava chegando mais perto da prova, eu fiz a assinatura do Digital Touch. E aí eu fiquei fazendo os laboratórios que eles dão lá. Vamos ver o que tem aqui. Copy. E esse laboratório aqui, ele é um completo. Eu gostaria até de mostrar ele para vocês. Achei bem legal, postei lá no meu LinkedIn esse laboratório. Que eu mesmo fiz. Eu montei aqui tudo, né? Então, eu fiz um lab com router on a stick. Também fiz um aqui testando outro tipo de conectividade, né? Com duas saídas, duas operadoras. Aqui eu fiz uma empresa, teoricamente um data centerzinho, né? Ali, com AS próprio, então também trabalhei com BGP aqui dentro. E aí eu fui testando as coisas, né? Acesso com L3 para ver como é que era, fui criando port channel, fui testando as coisas de OSPF. Pô, eu fui testando as paradas, né? Fazendo túnel GRE aqui, ó, vocês podem ver que tem uma linhazinha meio azul aqui. Túnel GRE com IPsec, também aqui GRE sem o IPsec para ver como é que era. Nesse momento o laboratório está desligado, né? Não sei se vale a pena ligar aqui para mostrar para vocês, porque é bastante coisa. Mas isso daqui eu criei, assim, da minha cabeça. Eu estava estudando, lendo livro lá e fazia, né, as coisas. Então, pô, tem essa parte aqui de USPF. Deixa eu ver como é que fica dentro do meu laboratório. E aí eu fui colocando as notas, fui criando, né, aprendendo aí. Só para praticar mesmo, tá? Esse foi um dos primeiros laboratórios que eu fiz. Não sei se tem como ver data aqui. Deixa eu fechar. 20 de abril de 2026. Então, eu fiz a prova em junho. Aí você pode ver que aqui em junho eu fiz mais laboratórios, né? Deixa eu mostrar para vocês o site do Digital Touch. Eu não sei se eu ainda tô com a assinatura válida. Eu ainda tô com a assinatura válida.
Então, ó, depois que você faz a sua assinatura, você cai nessa página e aqui eles têm um Lab Sim para o Encore. Eles têm um guia aqui para você usar o IVNG e tem aqui os laboratórios, tudo do lado direito, né? Então são um, dois, três. Bom, são bastantes aqui. Acho que na minha prova caiu 6 laboratórios. O que tinha caído, deixa eu ver se consigo lembrar, tá? Foi esse de VRF, foi esse de Access List e Copy. Caiu um de NetFlow, agora eu não sei qual dos dois. Caiu um de OSPF, também não lembro qual que foi. Deixa eu ver se eu lembro mais algum. Caiu alguma coisa de. Acho que esse daqui, ó. Trunk, o DLD e LSCP. Caiu alguma coisa de LSCP lá. Eu acho que foi esse daqui, ó. LSCP e Root Bridge. Vamos clicar nele para dar uma olhada. Então, quando você clicar aqui no Digital Touch, ele vai mostrar aqui para você um exemplo da topologia, né, que pode ser cobrado. Ele dá umas tarefas aqui, elas não são iguais à da prova, elas são similares. E aí você pode praticar, né? Então tem esse aqui, ó, LACP Root Bridge. Aí eu acho que eu fiz, deixa eu ver, LACP Root Bridge. Ó, esse daqui eu já não fiz no meu laboratório. De fato eu não fiz. Mas aqui embaixo ele tem uma área aqui de simular, né? Um simulador online. Então quando você clica nele, ele te direciona para uma nova página que você pode colocar os comandos aqui. Você pode fazer até alguns comandos de verificação é, aqui no simulador online. E é bem legal, ajuda, né? Quando você tá sei lá, você precisa de fazer um teste aí, sei lá, continuar estudando em um lugar que você não tá com acesso no seu laboratório. Pode praticar aí, eu acho legalzinho até. Então deixa eu fechar aqui o digitaltouch.com. Já mostrei demais para vocês, né? Porque isso aqui é conteúdo pago, então eu não poderia estar mostrando. Mas estou abrindo essa exceção aí para vocês. Também fiz aqui, ó, Gustavo Calau Labs, uma pastinha, mas só tem um porque, na verdade, o que aconteceu? Eu estava utilizando o IVNG enquanto eu estava fazendo o curso do Gustavo Calau, e aí eu decidi fazer a instalação do PNet Lab. E aí acabou perdendo os laboratórios, né? Mas eu tinha feito alguns sim, do Gustavo Calau. Não fiz todos, confesso, mas eu fiz alguns sim. Deixa eu abrir um lab aqui, um dos últimos que eu fiz. Deixa eu ver. Vou botar uma pasta, VRF Netflow. Ó, 23 de junho. Esse aqui foi, eu acho, o último que eu fiquei trabalhando nele, assim. Fiquei empenhado em estudar. Então, deixa eu abrir aqui, eu mostro para vocês, até ligo. Por que que eu saí do IVNG e fui pro PNet Lab? Cara, porque aqui eu tenho muito mais opções, não preciso pagar, né? Eu tenho muito mais coisas que eu posso fazer de customização, enfim, as linhas eu posso colocar assim, ó, tá vendo? Não é aquela linha reta. Eu também posso, um equipamento tá ligado, eu posso conectar o cabo direto, não precisa desligar e ligar. Nossa, aquilo me irritava pra caramba. Porque às vezes o equipamento demora muito tempo para ligar, pessoal. E uns Nexus da vida aí, uns Juniper. E uma outra coisa também, que com alguns colegas da firma lá, a gente fez uma vaquinha e comprou algumas imagens aqui, Juniper, Cisco. Então a gente recheou aqui a listinha de equipamentos, mas para estudar para o CCNP Encore, eu só usei duas imagens, tá? Que foi Cisco IOL e foi essa daqui, ó. L3 ADV Enterprise K9M2 de 2018 e essa daqui, ó, L2 ADV Enterprise K9MS SSA iIron 2019. Eu só usei duas imagens IOL para estudar para o meu CCNP inteiro, tá, pessoal? Se vocês acham que iOS faz diferença, pô, acho que não, tá? Não vejo necessidade de ficar correndo atrás aí, ficar gastando 10 dias escolhendo a imagem perfeita. Pô, vai lá no iShare 2 e simplesmente baixa algumas IOL lá, testa, vê qual que você acha melhor e marcha, pessoal. Não tem que ficar
procurando a imagem perfeita, não, tá? Então, deixa eu ligar aqui esse laboratório para mostrar algumas coisas para vocês. Espera aí. Tap Node, Start All Nodes. Percebi que minha cara tava bem na frente dos equipamentos aqui, então eu tirei aqui a minha cara. Pessoal, aqui nada demais, tá? O que eu fiz? Uma empresinha aqui, separada por essa linha amarela, como se fosse uma empresa com um AS. Então ela é o AS200, aqui é o roteador que já está como se fosse na operadora. Vamos acessar ele aqui para tentar mostrar alguma coisa para vocês. Então, pessoal, aqui ó, nada demais, tá? Vou mostrar um showrun dessa caixa. Hum, é, Eu coloquei uma VRF aqui, ó, chamada Corp, para testar como é que funcionava a parte de VRF. Deixa eu ver o que mais. Ó, coloquei um pool de DHCP para minha VRF Corp. O roteador default era ele mesmo. Vamos ver o que mais. Ó, então fiz o COP, né? Que é o Control Plane Policy. Não lembro de cabeça a sigla, né? Mas aqui, ó, Policy Map de 8.000 kilobytes, né? Qualquer coisa transmite, o que exceder dropa. Uma policy map aqui da class default, que é padrão, né? A class default. Vamos ver o que mais. Um loopback, uma interface tunnel dentro da VRF Corp. Também fiz uma outra interface tunnel aqui, porque provavelmente. São dois roteadores, então é um túnel com cada roteador. Interface E0 pertence à VRF Corp, a E0 é essa daqui que desce, né? Então vamos ver o que mais. Ó, o SPF 1, que está pertencendo à VRF Corp. E aí, dentro das interfaces, eu coloquei elas dentro do processo SPF, né? Então, BGP aqui, AS200, trabalhei com Wait, Prefix List e Route Map de ASPF. Nada de outro mundo também que vocês não possam ver. Uma rota estática apontando para no zero, né, para poder divulgar um bloco barra 24. Vamos ver o que mais. Aqui a roadmap do ASPF, então é só um AS prepend, coloca 3 vezes o mesmo AS. Aqui o COP também, nada demais, pessoal. Até aqui, sem novidades. Vamos ver se o BGP subiu aqui. Show IP BGP Summary. Subiu. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui. Espero que vocês consigam enxergar. Então, show IP int brief, show IP BGP summary. Estou fazendo sessão de BGP aqui com 45.230, 45.1, que deve ser o meu provedor. Aí eu não lembro de cabeça quais são, né? E o 200, 177, 201. Também é meu outro provedor aqui, ó. Internet, Ethernet 0/1. E aí recebe alguns prefixos aqui. Show IP Route VRF Corp, né? Se não me engano. Então, tem uma rota só que eu aprendo via o SPF, túnel 200. Até aqui, tranquilo, né, pessoal? Sem novidades. Vamos ver o COP aqui, que é um assunto que cai bastante. Eu tive bastante dificuldade nessa parte de COP, porque de fato eu não conhecia essa tecnologia, então tive que estudar. E é uma coisa muito antiga também, né? Eu não sabia, mas foi legal aprender. Se eu não me engano, é Show, Policy Map, Control Plane, acho que é isso. Então tem aqui, ó, Class Map, qualquer coisa que fizer match nessa class, né? E aí tem aqui a política, as ações de transmitir, a de dropar e a default, que ela sempre fica aí. E é uma policy map que está do lado de input. Fechou? Sem novidades, né? Uma outra coisa. Deixa eu fechar esse roteador aqui. Aqui nos switches, dentro dessa parte amarela ainda, né? Vou pegar o switch 0 aqui. Eu tive bastante dificuldade
no laboratório sobre os NetFlow, acho que não só NetFlow, né, mas aquele spam, RSpam, ERSpam. Tive bastante dificuldade disso, então tive que praticar. Eu não lembro se aqui eu coloquei, mas vamos dar uma olhada. Show Monitor. ah, Show Monitor Session. Hum, All. Show Monitor Session All. Só tem um aqui. Uma sessão local da porta de origem E03, que é E03 está dentro de um port channel. E a porta de destino é a E02, que é esse analyzer aqui, ó, que eu fiquei fazendo um. É o Linux rodando o TCP dump, só para ver se o pacote chegava lá. Legal demais. Nossa, mas tá monitorando só uma porta do port channel? Será que tá no port channel? Isso aqui nem. Isso aqui é um switch, né? Show Interface Status. Ah, tem um port channel, sim. Enfim, não vou ficar fazendo tudo bullshitting aqui, que não é a hora, né? Mas aqui também tá escrito, ó, VTP Domain Corp. Então também fiz alguma coisa sobre VTP, mas eu lembro que no CCNP não caiu nada de VTP. Não lembro de ter caído, não. Mas eu fiz aqui para praticar, né? Enfim, vamos ver. Show, VTP, brief, se não me engano. Show, VTP. E caramba, não sei nem o status aí, ó. Não sei nem os comandos, né? O cara CCNP em core não sabe os comandos. VTP version capable 1 até o 3, a versão 2, o domínio corp, tá escrito aqui, tá no domínio corp, e ele é o servidor. Pô, beleza, maravilha. O VTP é aquele que faz que ele distribui as VLANs para os clientes, né? Então tem um modo transparente e os clientes. Fechou. Show de bola. Vamos dar uma olhada aqui nesses outros roteadores aqui, ó. Router 3 e router backup. Se eu não me engano, foi isso mesmo, ó. É, eles têm uma conexão entre eles porque eles fazem parte, teoricamente, da mesma empresa ali. Então, um é o principal, né, o roteador principal, e o outro é o backup. Eu também coloquei aqui que ele é o AS300, ou seja, ele tem um AS próprio. Então, para ficar testando a parada de anúncio de prefixo BGP, né? Principalmente esse, acho que é multi-homed que chama, quando você tem dois roteadores e conexão com duas operadoras ou mais. Enfim, vamos dar uma olhada aqui no roteador principal. Uma outra coisa que é muito legal do Penet Lab também, que eu não posso deixar de falar, né, pessoal? É isso aqui. Ó, eu não estou rodando um terminal na minha máquina. Se eu mostrar o multitarefas aqui, ó, não tem nenhum terminal rodando. O que está rodando é dentro do navegador do Safari, porque aqui está no console HTML. Então isso aqui tá dentro do HTML, teoricamente, né? Não é o HTML, provavelmente não, né? Mas eu não preciso ter um terminal externo aqui para rodar as coisas. Principalmente parte de máquinas, né? Por exemplo, esse daqui é o Linux, ó. Ele roda aqui dentro desse terminal emulado. Então, isso aqui, pô, é bem legal, tá? Enfim, vamos voltar aqui para o roteador 3. Vamos ver se a seção BGP subiu. Show IP BGP Summary. Então, eu tenho sessão de BGP aqui com os provedores. 3331. Provavelmente é esse outro roteador aqui, não lembro de cabeça. Show IP USPF Neighbor. Deve ser, porque deve ser a loopback desse outro roteador aqui, né? E aí é uma seção IBGP, ó, AS300, é isso mesmo. Então, eu tenho. Eu preciso ainda assim divulgar as minhas rotas para o outro roteador, né? Então, se esse daqui é o principal e eu recebo rotas desse ISP1 aqui, eu também preciso divulgar aqui para o router backup essas rotas. Eu não preciso que o ISP4 divulgue, né? Ele pode divulgar também, mas eu também posso divulgar aqui pelo meu, para que ele tenha conhecimento ali de todas as rotas, enfim. E eu acho que eu fiz isso aí. Vamos dar uma olhada aqui. Showrun, Pipe Section, BGP. Ó, então é isso mesmo, ó. O Neighbor 3331, né? Hop Self, para ele usar o meu endereço como referência ali
É o próximo salto, né? Do Neighbor. Também fiz aqui, ó, weight de 200, prefix list de 150, routemath de ASPF, que é para injetar mais AS, né, dentro do BGP. Acho que aqui também está escrito que eu fiz copy, então show, policy, map, control, lane, acho que é esse, né? Então também input, pô pessoal, basicamente é a mesma política lá. O que eu fiquei fazendo, né? Eu dava wipe nos equipamentos, quando você aperta com o botão direito, tem uma opção aqui, é o wipe, que é meio que limpar as configurações. Então o que eu fazia? Eu configurava uma vez só, eu configurava as interfaces dos equipamentos, então a E0/1, E0/2, E0/3. Beleza, eu dava um showrun, configurava elas, né? Dava um showrun, pegava as configurações, salvava no bloco de notas, vinha aqui no roteador, dava um wipe, aí ligava ele de novo, né? Porque ele vai reiniciar, e colava só as configurações das interfaces e ia configurando de novo, ia fazendo repetidamente até pegar o jeito, né? Porque, por exemplo, você precisa fazer um NAT. Então, para fazer um NAT, você precisa praticar. E você vai ficar fazendo 10 roteadores, vai colocar uma fileira de 10 roteadores e ficar fazendo NAT? Não. Aí só fazia o wipe e boa. E ficava repetindo várias vezes a mesma coisa, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para falar sobre os laboratórios é isso. Boa sorte para você que está estudando para o seu CCNP em Core. Desejo muito sucesso para vocês. Qualquer coisa, manda uma mensagem aí. Qualquer sugestão aí, manda também nos comentários. Aquele abraço, tamo junto. Um beijo. Tchau, tchau.